Continuando, próximo exercício, próxima questão de prova da IADES. Ao viajar com velocidade média de 80 km por hora, um trem faz trajeto entre duas cidades em 3 horas. A partir do próximo mês, esse trem será substituído por outro que consegue desenvolver a velocidade média de 120 km por hora para o mesmo trajeto. Nessas condições, o tempo de viagem. Bom, isso aqui é uma regra de 3 simples, ou você pode simplesmente usar os princípios da física para resolver. Mas uma maneira de resolver é relacionar as grandezas que estão citadas. Uma delas é a grandeza velocidade. A grandeza velocidade e outra é a grandeza tempo de viagem. Bom, se eu aumento a velocidade antes era de 80 km por hora. O trem vai ser substituído por um que faz 120 km por hora. Significa que esse tempo será reduzido. O tempo de viagem era de 3 horas, ele vai reduzir para x. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a velocidade, o tempo será no sentido contrário, ele vai diminuir. Então se diz que as grandezas são inversamente proporcionais e aí temos a solução. 80 sobre 120, eu inverto a outra razão, x sobre 3. Se eu não inverter, a resolução vai ser diretamente e o tempo aumentará. Não tem sentido você aumentar a velocidade e aumentar o tempo de viagem, porque a distância é a mesma. Então temos que inverter para obter o resultado correto. Bom, eu posso cortar o zero, posso então fazer o cálculo, ou dividir 8 por 4 e 12 por 4. 8 por 4, 2. 12 por 4, 3. Então fica mais fácil resolver o problema. Logo, 2 sobre 3 é igual a x sobre 3. Logo, eu posso multiplicar ou simplesmente cortar o 3. Vai ficar 3x igual a 2 vezes 3, 6. X igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2 horas de viagem. Tudo ok? Então esse vai ser o novo tempo. Aumentando a velocidade, reduz o tempo. É um princípio básico aí da física, está aí na provinha de raciocínio lógico. Uma regra de 3 simples resolve este problema. O resultado da nossa questão são 2 horas de percurso, o tempo que vai demorar. Bom, veja como é fácil, tranquilo, não é? Então, ó, vamos então mais uma questão da IADES. Raciocínio lógico matemático. Veja que as questões que estamos fazendo são questões de matemática do ensino fundamental. Então, na prova de raciocínio lógico matemático, aparece normalmente a lógica matemática, mas também você tem as questões relacionadas ao conteúdo de matemática. Quantas peças de cerâmica quadradas de 40 centímetros de lado serão necessárias para revestir um piso retangular de 8 metros por 4 metros, se não forem considerados os espaços entre elas? Na hora que se coloca um piso, se usa o chamado rejunte, né? Que é uma pequena falha, um espaçamento entre os dois por causa do problema de dilatação das peças. Mas desconsiderando isso, nossa peça, vamos à resolução da questão, 40 centímetros de lado, peça quadrada, essa vai ser a área de cada peça, 40 centímetros por 40 centímetros. Significa que nossa peça, ela vai revestir a seguinte área, cada peça, cada cerâmica tem 40 vezes 40, resultado 1.600 centímetros quadrados. Bom, 1.600 centímetros quadrados é o mesmo que, para transformar em decímetro, você movimenta a vírgula 2 vezes. A vírgula está nessa posição 2 vezes à esquerda. Fica 16 decímetros quadrados e movendo mais 2 vezes a vírgula, você transforma em metro, dá 0,16 metros quadrados. Então essa é a área que vai revestir em metros quadrados. Bom, já o piso total, ele tem 8 metros por 4 metros. 4 metros, 8 metros. Então essa área total do piso vai ser de 8 vezes 4, resultado dá 32 metros quadrados. Bom, podemos dividir então para encontrar o número de cerâmicas. O número de cerâmicas que serão utilizadas será igual a 32
por 0,16, que é o mesmo que 3200 por 16. Ó. Você movimenta a vírgula duas vezes e elimina a vírgula. 3200 significa 3.200 por 16, 32 por 16 dará 2. Significa que eu terei que usar 200 cerâmicas para revestir todo o espaço do piso. Todos conseguiram acompanhar a ideia? Então, bastante simples, né? É claro que para resolver esse problema é necessário relembrar a parte de sistema de medidas. Você tem que saber transformar medidas, que está no edital da IADES, de raciocínio lógico-matemático. Então, nossa questão, temos como gabarito o resultado, ó, 200 é gabarito. Letra C, gabarito dessa nossa questão. Tudo ok? Tenho certeza que você está acompanhando aí, né? E não está tendo dificuldade de acompanhar. Até o nosso próximo exercício. Bom, vamos a mais uma questão aí da IADES. Vamos lá? Bom, temos aí o nosso texto. Um fiscal de obras conseguiu vistoriar 2/5. Então, nosso primeiro dado é esse, ó, 2/5 das obras sob sua responsabilidade na segunda-feira e 1/4 na terça-feira. Qual a fração que representa o número de obras que ainda não foi visitado? Bom, estão observando aí essa questão? Essa questão é da parte de números racionais. Números racionais, as frações. Vamos ver como resolvê-lo? Bom, a questão diz que de uma determinada quantidade, um determinado número de obras, 2/5 foram visitados na segunda e depois foram visitados mais 1/4. Bom, é necessário visitar o restante. Quanto é esse restante? Bom, em primeiro lugar, eu sei que isso aqui tem que ser 100% ou uma unidade. Eu tenho que descobrir quanto é esta fração. Só que para isso eu tenho que ter frações com o mesmo denominador. Eu não posso somar 2/5 com 1/4. Para fazer essa soma, você já sabe, ó, tem que envolver o MMC. O MMC de 5 e 4. 5 e 4 eu divido fatório, esse processo é chamado de fatoração, ó, por 2. O 5 não divide, o 4 divide por 2 dá 2. Por 2 novamente, 5, 2 por 2, 1. Agora eu divido por 5, que é um fator primo, 1 e 1. Bom, este produto é chamado de mínimo múltiplo comum. Resultado é 20. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. É o MMC, que eu preciso para somar essas frações. Bom, o MMC é 20. Eu vou dividir esse 20 por 5 e depois por 4. 20 dividido por 5 dá 4. 4 multiplico por 2. 4 vezes 2, 8. Então, 2/5 é o mesmo que 8/20, são frações equivalentes. Já 20 dividido por 4 dará 5. 5 vezes 1, 5. Então, 5/20. Essas frações são frações equivalentes. Agora, como tem o mesmo denominador, eu posso somar 20, 8 mais 5. 8 mais 5, 13/20. Bom, se eu considerar que já foi feito da obra 13/20, falta fazer então 7/20. Essa é a parte que falta fazer da obra. Se eu já visitar. Se eu já visitei 13/20, então a parte que falta visitar é esta aqui, ó, 7/20, porque 7 mais 13 dá 20. Então temos aí o gabarito da nossa questão. Se já foi visitado 13 em 20, falta visitar 7 em 20. O gabarito da nossa questão está aqui, ó, a letra A. Tudo ok? Temos aí mais uma questãozinha feita da IADES. Estão vendo que não é difícil? Só que você tem que treinar esses cálculos, treinar essas questões, porque elas repetem nas provas de concurso público. Se você vai fazer prova da banca IADES, está aí a dica. Treine essas questões e concentra nesse assunto. Não que você não faça outras questões, mas é importante concentrar nesses modelos principalmente, aprendê-los com segurança para que faça uma boa prova da IADES. Até a nossa próxima questãozinha. Continuando com a nossa sequência de questões da banca IADES. Temos aí mais um exemplo. A questão colocou aí as figuras, veja que em aumento aí crescente de tamanho, figura A menor,
até a figura E, que é a maior, e aí é citado a seguinte ideia. O funcionário de um almoxarifado pretende associar aos tubos representados na figura as seguintes medidas dos respectivos diâmetros em polegadas: 5/8, 1/2, 3/4 e 1/4 e 1. Assim, o tubo associado a 5/8 é indicado pela letra. Então, observe, olha só, né? Qual dos tubos representa os 5/8? Veja, eu tenho que colocar em ordem crescente de tamanhos os tubos para identificar qual deles é. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho as seguintes frações: 5/8, tenho uma fração 1/2, tem uma fração 3/4, tem uma fração 1/4 e tem uma fração 1. Bom, logo teremos que obter o MMC desses números e igualar os denominadores. O MMC de 2, 4 e 8 é o próprio 8. Você pode fazer o MMC fazendo 8, 4 e 2. Ó, divide por 2, divide, vamos voltar aqui, avançar, ó, divide por 2, que dará 4, 2 e 1. Dividindo por 2 novamente, dará 2, 1 e 1. Dividindo por 2, dará 1, 1 e 1. O produto é o MMC. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Este é o MMC, esse é o valor que eu estou usando. Bom, continuando, você divide 8 por 8, 1 e multiplica por 5. Divide e multiplica. Isso vai ser feito com todos. Divide e multiplica. 8 por 8, 1 vezes 5, 5. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4 dará 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 4 dará 2, 2 vezes 1, 2. E 8 dividido por 1, que é o denominador, 8, vezes 1, 8. Bom, colocando em ordem esses tubos, ó, temos o tubo A, que é o primeiro, voltando aqui à nossa figura. O tubo A é o menor, depois B, C, D e E, então o menor aqui, entre os valores encontrados, é o tubo A, que é de 2, 2 oitavos. Depois, o próximo tubo é o tubo de 4 oitavos, que é o tubo B. Depois, 5 oitavos, tubo C, 6 oitavos, tubo D, e depois 8 oitavos, tubo E. Bom, a questão quer saber qual é o tubo de 5 oitavos. O tubo de 5 oitavos é justamente o tubo C. Então, o tubo C é o tubo de 5 oitavos. Então, o gabarito da nossa questão, ó, observe aí o gabarito da nossa questão, letra C, o tubo de 5 oitavos é o tubo C, que é este o objetivo da nossa questão, identificá-lo. Todos conseguiram acompanhar? Essa questão é uma questão sobre números racionais. É muito comum em concursos questões envolvendo frações. E as pessoas têm uma dificuldade enorme em frações. Na escola não ficou bem treinado a ideia de fração, não ficou... Você até assistiu essas aulas, mas não treinou depois, acaba esquecendo e acaba não conseguindo resolver questões simples dessa natureza. Então treine esse tipo de exercício, que é muito comum nas provas da IADES. Bom, minha gente, ficamos por aqui. Até a nossa próxima questãozinha. Vamos continuar com a série de questões. Próxima questão. Um cliente pesquisa o preço de lâmpadas de 25 watts em uma loja especializada. O vendedor apresenta produtos de duas marcas. A lâmpada da marca A, que custa R$16 e dura 10 anos, e a lâmpada da marca B, que custa R$3 e dura 8 anos. Considerando essas informações, é correto afirmar que em relação à economia, qual é a lâmpada mais econômica? Vamos lá, a resolução do nosso problema? Então, vamos ver? Vamos passar. Bom, uma das lâmpadas, ela custa R$16 e dura 10 anos. A outra R$13 e 8 anos. Então você pode simplesmente, através de uma divisão, ver quem é mais econômica, quanto é o preço por ano, o custo por ano de cada lâmpada. Então nosso custo anual, para saber qual é a melhor,
Vamos refazer aqui, ó, custo anual será de... Bom, a primeira lâmpada custa R$ 16,00 em 10 anos. Se você dividir 16 por 10, vai dar um custo de R$ 1,60 por ano. Por ano. Esse é o custo em reais a cada ano, R$ 1,60. Já se eu pegar R$ 13,00 e dividir por 8 anos, eu tenho um custo anual de 13 dividido por 8. Olha só como é fácil resolver a questão. 13 por 8, o resultado dará 1 vezes 8, 8, sobra 5, 50 por 8, o valor dará 6 vezes 8, 48, ó, sobra 2, 20, aqui dará 2. Então, resultado aproximado, aproximadamente, um custo de R$ 1,62 a cada ano. Então, qual é a lâmpada mais econômica? Bom, a lâmpada mais econômica é a lâmpada da marca A. É mais econômica do que a lâmpada da marca B. O custo da lâmpada da marca A foi inferior. Então, a resposta da nossa questão, a questão diz, ó, letra B, é melhor comprar a lâmpada da marca A porque o custo anual é menor. Então, veja, este é o nosso gabarito. Está aqui, gabarito da questão, letra B. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Estão vendo aí como é simples? O problema é interpretar essas questões. Isso exige treino. A maioria das pessoas assistiu durante a sua vida aulas de matemática no ensino fundamental e médio, mas não treinou. Então é necessário o treino para que você conheça as questões da prova de cada banca e assim possa marcar corretamente. Tudo ok? Então vamos depois à nossa próxima questão. Vamos a mais uma questãozinha da IADES. Considerando que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, olha aqui a questão já deu aí a relação entre metros cúbicos e litros. O volume em litros de uma piscina em formato de paralelepípedo reto-retângulo, com medidas internas de 8, 12 e 2,5 metros é igual a... Bom, então vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo. Um paralelepípedo reto-retângulo tem esse formato, que é exatamente o formato da nossa piscina. A piscina tem as seguintes dimensões, 8 metros, vamos supor, de largura, 12 metros de comprimento e 2,5 de profundidade ou altura. O volume dessa piscina é calculado multiplicando o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então este vai ser o volume da nossa piscina. Vamos ver então o nosso cálculo. O volume da nossa piscina será de 8 vezes 12 vezes 2,5 metros. Metro vezes metro vezes metro, o resultado será dado em metro cúbico. E para obter em litros, é necessário multiplicar por 1.000, porque cada metro cúbico são 1.000 litros. Logo, multiplicando 12 vezes 8, 12 vezes 8, o resultado é 2 vezes 8, 16, 8 vezes 1 é 8 e 1, 9. Multiplica novamente agora por 2,5, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 9, 45 e 3, 48, 480, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 9, 18 e 1, 19, somando 0, 8 e 2, 10, vai 1, 4 e 9, 13 e 1, 14, 1 e 1, 2, 2.400, só que temos uma casa decimal, então tem que colocar essa casa decimal, fica 240 metros cúbicos. Então o volume da piscina é de 240 metros cúbicos. Se eu multiplicar por 1.000, teremos o volume de 2.400, 240 vezes 1.000, então dá 240.000 o volume da nossa piscina. 240.000 litros, olha, não é nada pequeno, hein? Olha que a piscina só tem 12 metros de comprimento. Então a resposta da nossa questão, estão vendo aí no gabarito, letra E, 240.000 litros. Tudo ok? Todos conseguiram aí acompanhar mais uma questão aí da prova da IADES. Bom, minha gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam acompanhando, temos uma sequência de questões ainda para resolver e aí você vai se empolgando a cada minuto que responde mais uma questão dessa. Não esqueça, agora você está assistindo esses vídeos, pode parar o vídeo antes para responder a questão, depois a gente corrigir, senão você vai aprendendo como resolver e não esqueça, depois de refazer toda a lista. Você realmente só vai aprender quando você refizer isso sozinho e conseguir chegar aos gabaritos com exatidão.
não use calculadora no cálculo. Não esqueça disso. No momento da prova, você vai ter dificuldade de fazer a conta. Tudo ok? Então, ficamos aqui com